Mateus estava com o bebê no colo quando viu Juliana na calçada com uma tigela nas mãos, levando devagar uma colher de sopa até a boca de uma senhora idosa sentada num engradado. Dona Conceição abriu os lábios devagar e Mateus apertou o filho contra o peito sem conseguir dar um passo. Mateus não conseguia tirar os olhos daquela cena e nem tentou. O filho dormia pesado contra o seu ombro. A bochecha morna encostada no pescoço dele, os punhos fechados junto ao rosto com aquela inconsciência total dos bebês que ainda não sabem que o mundo existe lá fora. E ele ficou parado na calçada, com o barulho da cidade, passando por todos os lados, sem que nada disso chegasse de verdade até ele. Porque tudo que existia naquele momento eram aquelas duas mulheres sentadas num engradado de madeira na frente de um comércio de porta fechada. Uma delas de uniforme azul com avental branco amarrado na cintura, segurando uma tigela com as duas mãos e levando a colher com uma precisão cuidadosa até a boca da outra, que recebia com os olhos levemente fechados e as mãos pousadas sobre os joelhos com uma tranquilidade que só existe em quem já passou do ponto de sentir vergonha de precisar de ajuda. Mateus tinha saído de uma reunião 40 minutos antes, com a cabeça ainda cheia de números, porcentagens e projeções de crescimento para o próximo trimestre. Tinha o filho no colo porque a babá tinha ligado doente às 10 da manhã, com a voz de quem mal conseguia falar, e ele tinha arrumado a bolsa de Pietro sem uma palavra de reclamação. Colocado o bebê no banco traseiro com cuidado, e estava atravessando o centro a caminho do escritório, quando algo que ele não conseguiria explicar depois o fez desacelerar o passo sem que ele entendesse o porquê. Não foi o barulho, não foi o movimento, foi alguma coisa que ele viu pelo canto do olho e que puxou a atenção dele antes que ele decidisse deixar. Ele parou, olhou para a calçada. Olhou para as duas mulheres e ficou. Deu um passo na direção delas, sem perceber que estava se movendo. Depois mais um, e quando se deu conta, já estava a menos de 4 metros dali, parado de novo, sem saber o que fazer com aquela proximidade que ele mesmo tinha criado. Juliana levantou os olhos sem susto e sem irritação. Olhou para o rosto de Mateus com uma atenção rápida e direta. Olhou para o bebê no ombro dele, avaliou a situação em menos de 2 segundos e voltou para a mãe sem mudar nada na expressão. "Vamos, mãe, mais um pouquinho", ela disse, a voz baixa e firme, sem variação. O tipo de voz que não precisa de volume para chegar exatamente onde precisa. Dona Conceição abriu os lábios devagar e recebeu a colher com calma. A cabeça inclinando levemente para frente, os olhos se fechando por um instante enquanto engolia. Mateus ficou parado. Não checou o celular que estava vibrando no bolso do terno. Não ajeitou a gravata, não fez absolutamente nada além de ficar ali com o filho no peito, observando aquela cena acontecer do começo ao fim, a colher indo e voltando, o vapor fino subindo da tigela branca. A voz de Juliana quebrando o silêncio em intervalos curtos, com palavras simples que não pediam resposta e não precisavam de nenhuma. Havia uma qualidade naquele silêncio que ele não sabia nomear. Não era o silêncio vazio de 2 estranhos sem nada para dizer. Era o silêncio de 2 pessoas que estavam tão acostumadas com a presença uma da outra que não precisavam preencher cada segundo com som. Quando a tigela ficou vazia, Juliana a inclinou levemente para colher o último resto com cuidado. Levou até a boca da mãe, esperou com paciência enquanto a senhora engolia, depois pousou a tigela sobre o próprio joelho e tirou um pano dobrado do bolso do avental. Limpou a boca de Dona Conceição com 2 movimentos suaves, dobrou o pano, guardou. Só então olhou para Mateus de verdade, com uma clareza que não tinha julgamento e não tinha convite, só a pergunta direta de quem quer saber o que aquela presença significa. "O senhor precisa de alguma coisa?" ela perguntou. "Não", Mateus respondeu. "Desculpa, não era para ficar olhando assim." Juliana assentiu com a cabeça. Aceitou a resposta sem questionar
e voltou a atenção para a sacola de pano pendurada no engradado ao lado dela. Mateus ficou mais um instante e então, sem saber exatamente de onde veio a pergunta, disse: "Ela é sua mãe?" Juliana não parou o que estava fazendo. "É", ela respondeu. "A senhora tem Parkinson há 6 anos. Nos últimos 2, perdeu boa parte do controle das mãos e não consegue mais segurar a tigela sem derramar tudo. Então, eu trago almoço do trabalho todos os dias e venho aqui no intervalo." Mateus ficou quieto por um segundo. "Todos os dias?" "Todos os dias", ela confirmou, sem hesitar. "Quantos minutos você tem de intervalo?" 15, ela respondeu. "Às vezes um pouco mais, se a cozinha atrasar e o dono não perceber que eu já saí um pouco antes do horário." Ele ficou com aquilo. 15 minutos. Ela saía correndo de um restaurante a 2 quarteirões dali. Encontrava a mãe naquele ponto exato da calçada. Sentava num engradado de madeira e alimentava a senhora com a paciência de quem tem o dia inteiro pela frente, sendo que tinha exatamente 15 minutos. E fazia tudo isso com uma organização tão precisa que não sobrava um segundo de desperdício. "Ela vem caminhando até aqui sozinha todos os dias?" ele perguntou. "Ela sai de casa com bastante antecedência", Juliana explicou, a voz direta e sem drama em nenhuma sílaba. "O Parkinson afeta o equilíbrio dela também, então ela anda devagar e calcula o tempo para chegar aqui perto do horário que eu saio do restaurante. A gente foi ajustando esse horário ao longo dos meses, até funcionar certinho." Mateus olhou para Dona Conceição, que estava com os olhos abertos agora, pousados num ponto qualquer da rua, as mãos sobre os joelhos, completamente quieta. Havia uma dignidade naquela postura que ele não esperava encontrar num engradado de madeira numa calçada. O tipo de dignidade que não depende de lugar nem de circunstância, que está na pessoa independente de onde ela esteja sentada. "E se um dia der errado?" ele perguntou. "Se ela sair muito cedo e tiver que esperar muito tempo sozinha?" Juliana prendeu levemente o ar antes de responder. "Já deu errado algumas vezes", ela disse. "Ela caiu uma vez esperando, há quase 1 ano. Escorregou no meio-fio quando tentou se levantar para me ver chegando. Eu corri tanto naquele dia que cheguei no restaurante sem conseguir respirar direito por uns 5 minutos. Havia algo na forma como ela disse aquilo, sem drama, só os fatos na ordem que aconteceram, que chegou a Mateus de um jeito diferente do que uma história contada com choro chegaria. E mesmo assim, você continuou fazendo do mesmo jeito? Eu coloquei um engradado fixo aqui, ela disse, tocando levemente na madeira onde estavam sentadas. Pedi para o dono do comércio ao lado guardar dentro da loja e pôr na calçada de manhã quando abre. Ele aceitou, e ensinei minha mãe a nunca se levantar sem ter algo firme do lado para apoiar. Mateus olhou para aquele engradado, para a solução simples e direta que ela tinha encontrado com o que estava disponível, e ficou em silêncio por um momento, sem conseguir formular o que estava sentindo com clareza suficiente para colocar em palavras. "Há quanto tempo você faz exatamente assim?" ele perguntou. Juliana inclinou a cabeça levemente, como quem vai buscar um número que sabe de cor, mas que ainda assim quer confirmar antes de falar. 2 anos e 3 meses, ela respondeu. Mateus fechou os olhos por um segundo e abriu. 2 anos e 3 meses. Não 2 anos, não mais de 2 anos. 2 anos e 3 meses contados com uma precisão que ele não tinha nem dos últimos 6 meses da própria vida, que passavam num acúmulo de reuniões e decisões e compromissos, que se fundiam uns nos outros sem que ele conseguisse distinguir uma semana da outra. "Você tem outro emprego além do restaurante?" ele perguntou, e Juliana olhou para ele com uma expressão que não era desconfiança. Era a medição rápida e cuidadosa de alguém que está decidindo quanto abrir antes de responder. "Faço faxina num prédio comercial de manhã cedo", ela disse. "Entro às 6, saio às 10, vou direto para o restaurante e fico lá até às 8 da noite.
Mateus ficou quieto. Ele acordava às 7, tomava café com calma, lia alguma coisa no celular sem pressa, deixava o filho com a babá e entrava no escritório às 9. Aquela jovem de uniforme azul acordava 1 hora antes disso para trabalhar num prédio, passava o dia inteiro num restaurante e, no meio de tudo aquilo, ainda aparecia na calçada com uma tigela quente, um pano limpo e a mesma atenção de sempre, sem uma linha no rosto que pedisse que alguém notasse. "Você mora perto daqui?" ele perguntou. "Há 15 minutos a pé", ela disse, "num quarto que eu alugo no sobrado da rua seguinte. Minha mãe mora num apartamento de um quarto a 3 ruas daqui. Eu pago os 2 aluguéis." Mateus não disse nada, mas algo nele ajustou o próprio entendimento daquela cena de uma forma que não tinha mais como desfazer. Havia uma quantidade de vida real dentro daquela resposta que chegou nele como peso concreto, não como relato, não como dado, como o peso de uma pessoa real carregando coisas reais, sem pedir que ninguém notasse, nem pedisse para ninguém tirar. "E seu pai?" ele perguntou, e percebeu imediatamente que tinha ido longe demais. Juliana não desviou o olhar. "Foi embora quando eu tinha 11 anos", ela disse. Nunca mais voltou. Ela disse aquilo com a mesma objetividade com que tinha descrito a rotina da calçada, sem amargura visível, com o distanciamento de quem processou essa informação tantas vezes que ela não carrega mais o mesmo peso, só o formato do que aconteceu. Mateus assentiu com a cabeça sem dizer nada, porque não havia nada útil que ele pudesse dizer que não soasse como preenchimento. Dona Conceição se mexeu no engradado e Juliana se virou para ela de imediato, a atenção voltando para a mãe em menos de 1 segundo, como se houvesse um fio invisível entre as duas que ela monitorava o tempo todo sem precisar olhar direto. "Tá tudo bem, mãe?" "Tô bem", Dona Conceição respondeu, a voz saindo devagar, cada sílaba custando um esforço que o Parkinson cobrava sem parar, mas chegando inteira assim mesmo, sem deixar nenhuma letra para trás. Só queria sentar diferente. Juliana se levantou, colocou as mãos com firmeza e cuidado sob os braços da mãe e ajudou a senhora a se reposicionar no engradado sem pressa, sem nenhuma frustração visível em nenhum músculo do rosto. "Assim tá melhor?" "Tá", Dona Conceição confirmou. "Obrigada, minha filha." Juliana voltou ao lugar, ajeitou o avental sobre os joelhos e olhou para Mateus com uma expressão tranquila que deixava claro que ela não tinha esquecido que ele ainda estava ali. Pietro se mexeu no ombro de Mateus naquele momento, emitiu um som pequeno e redondo e abriu os olhos devagar, com aquela confusão calma dos bebês que acabaram de acordar e ainda não sabem onde estão. Olhou para a rua, olhou para o céu, e então pousou os olhos no rosto de Dona Conceição e ficou assim, olhando para ela com uma atenção que só os bebês têm, sem julgamento, sem pressa, só olhando diretamente para aquele rosto como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Dona Conceição olhou de volta para ele e um sorriso apareceu no rosto dela antes que ela pudesse ou quisesse controlar. Um sorriso real, largo, que mudou completamente a forma do rosto dela e trouxe à superfície alguma coisa que estava por baixo de tudo que o Parkinson tinha colocado por cima. "Oi, pequeno", ela disse, a voz mais suave do que havia sido em qualquer outro momento desde que Mateus tinha chegado ali. Pietro abriu a boca, fez um som e fechou os olhos de novo com a mesma decisão com que tinha aberto. Juliana ficou olhando para a mãe com uma expressão que Mateus levou 1 segundo para decifrar. Era carinho, mas havia por baixo do carinho algo que se parecia com saudade, como se aquele gesto simples da mãe com um bebê desconhecido fosse ao mesmo tempo bonito e uma lembrança de alguma coisa que Juliana não conseguia nomear em voz alta, mas que estava ali do mesmo jeito. "Sua mãe gosta de criança", Mateus disse em voz baixa. "Ela criou 3, Juliana respondeu. "Eu sou a do meio",
Minha irmã mais velha foi morar em outro estado há 8 anos. Meu irmão mais novo saiu de casa quando tinha 19 e foi tentar a vida em outra cidade. Ela disse aquilo sem amargura, com a objetividade de quem já contou essa história para si mesmo vezes suficientes para ela não doer da mesma forma. E ficou só você, ele disse. Ficou só eu, ela confirmou simples, sem pedir que aquilo fosse lido como tragédia. Mateus olhou para Dona Conceição, que tinha os olhos na rua de novo.